Hoje a gente vai falar sobre o modelo ACL, que é parte de FAP. FAP significa Functional Analytic Psychotherapy, ou psicoterapia analítica funcional, e é uma forma de psicoterapia baseada no behaviorismo e na ciência contextual do comportamento, no contexto behavioral science, e foi criada pela Mavis Tsai e pelo Robert Kohlenberg. A Mavis vocês já viram ela falando no TED Talk dela, inclusive falando sobre a ACL. E a FAP, em especial, o modelo ACL, é uma das principais bases, junto com o ACT, do Mindfulness Funcional. E todas as meditações interpessoais que a gente faz, elas têm como base o modelo ACL. Então, isso aqui vai começar a dar para a gente a possibilidade de criarmos as nossas próprias meditações funcionais interpessoais da mesma maneira que eu crio, usando os mesmos princípios. Essa vai ser uma introdução. E ACL significa as três letras de Awareness, Courage and Love, que é consciência, coragem e amor. E o modelo ACL ele é considerado uma instanciação de FAP, ou seja, ele é uma especialização de FAP para um determinado contexto, para esse contexto desses comportamentos de relacionamentos próximos que a gente vai falar aqui. FAP é muito mais abrangente que o modelo ACL, mas na sua aplicação mais típica, FAP é muito próxima do contexto que o modelo ACL trata, e por isso a sua criação. E o modelo ACL foi também pensado para ser de muito mais fácil disseminação do que FAP. É mais fácil explicar o modelo ACL e entendê-lo do que toda a complexidade da FAP. Mas eu recomendo muito que quem se interessou no modelo ACL vá buscar mais lendo sobre FAP, entendendo as 5 regras de FAP que também estão presentes no modelo ACL de uma forma instanciada. A gente não vai falar muito delas hoje, mas vamos falar em outra ocasião. E entendendo principalmente o background de análise do comportamento, de behaviorismo, que subjaz tudo isso aqui. Mas vamos falar de ACL, de consciência, coragem e amor, e como a gente vai aplicar isso nos nossos acolhimentos individuais e como principalmente a gente vai usar isso para criar nossas meditações funcionais interpessoais. Essa figura que vocês estão vendo aqui, ela é de um paper de 2017. O modelo ACL, dessa forma como está sendo apresentado aqui, só foi publicado mesmo aí através desse paper. A gente conhecia por outros materiais e ele ainda está em desenvolvimento, na verdade. Embora a FAP já tenha muitas décadas, esse modelo é relativamente recente. Estão vendo que essa figura está em inglês, mas eu traduzi para a gente. E aqui está a versão em português. E a ideia é que você tem 4 comportamentos, ou 4 classes de comportamentos que são alvos do modelo ACL. E elas são aplicadas tanto com o falante como o ouvinte que responde. Na linguagem do modelo ACL, o falante, que é quem está do lado esquerdo nessa figura, vai estar dando um passo, agindo com coragem, e o ouvinte vai estar respondendo com amor, ou como a gente tem usado mais em português, acolhimento aí do lado direito. Mas vamos começar do começo. E o começo é a consciência. A consciência está tanto do lado do falante, da sua própria consciência, de si mesmo. Então, todo o trabalho que a gente já fez na primeira e na segunda aula de autoobservação, que a gente vai continuar falando disso também
mais aprofundadamente depois, de perceber o seu corpo, perceber seus sentimentos, seus pensamentos, o que é importante para você. E no contexto interpessoal, o que é importante para você nessa relação com essa pessoa que está na sua frente agora. Isso é como a consciência se aplica na autoconsciência com você mesmo. Mas a gente tem o outro lado, que é a consciência do outro. E a consciência do outro a gente também já trabalhou aqui quando a gente fez meditações, se vocês já fizeram, de abrir os olhos, olhar para outra pessoa. Então, você ter consciência do corpo, você ter consciência também do que o impacto que a pessoa tem sobre você, sobre que sentimentos e pensamentos estão rolando dentro da outra pessoa, o que é importante para ela. E muitas dessas coisas você pode inferir simplesmente olhando, mas muito mais você pode conhecer perguntando, interagindo com outra pessoa. E, finalmente, o que é importante para essa outra pessoa nesse relacionamento aqui agora com você. Então, a base do modelo ACL, que é a base de todas as meditações do Mindfulness Funcional, é a consciência. Consciência da gente mesmo, consciência do outro, do que está rolando com a gente, com o outro, do que está rolando entre a gente. A partir disso, a gente tem essas quatro classes de comportamento aqui. E eu vou falar de cada uma delas. Agora, cada uma delas tem elas vêm em pares, elas vêm com um movimento de coragem e um movimento de amor ou acolhimento. Ou também outra palavra que é usada para coragem é de vulnerabilidade. Outra palavra para amor e acolhimento que tem na literatura é responsividade, ou em inglês, responsiveness. E eu vou explicar isso de uma forma genérica e depois eu vou falar como que a gente aplica isso para criar meditações funcionais e para acolher individualmente. Para cada uma dessas classes de comportamento, a gente vai estar interessado na sua disponibilidade de uma maneira adequada ao contexto. O que eu quero dizer com isso é que cada uma dessas classes de comportamento ela pode estar faltando ou não está presente o suficiente, está com pouca frequência ou intensidade, mas ela também pode estar em excesso, dependendo do contexto. E as duas coisas são relevantes para serem observadas. O que a gente está procurando é que esses comportamentos sejam partes do nosso repertório e disponíveis na intensidade, na frequência adequada ao contexto, ao relacionamento. E eu vou dar exemplos de quando esses comportamentos podem estar de menos e quando eles podem estar de mais também. Vamos falar um pouco, então, do primeiro tipo, da primeira classe de comportamento, o número 1 aqui, a expressão emocional. O que eu estou querendo dizer com expressão emocional, e aí eu estou falando primeiro do lado da coragem do falante, né, do lado esquerdo, é realmente a expressão não verbal, que a gente chama de comportamentos respondentes, aquilo que o corpo faz sozinho se a gente deixar rolar, como ficar com os olhos molhados e até chorar, soluçar, ficar vermelho de raiva, ficar branco de medo, os olhos arregalados, falar com um tom de voz, o seu tom de voz está expressando o que você está sentindo. A expressão emocional ela pode ser algo altamente vulnerável, porque a gente permite que o outro conheça o que está rolando dentro da gente. E isso para muita gente, em determinados contextos, é muito difícil. Para outras pessoas, a expressão emocional é usada em demasia em alguns contextos. Então, acho que é fácil imaginar quando ela está faltando, quando ela tem pouca frequência ou intensidade, aquele tipo de pessoa que a gente conhece, que em muitas situações simplesmente não consegue demonstrar as suas emoções, às vezes até mesmo em relacionamentos muito íntimos e muito próximos. Outras pessoas conseguem, em alguns contextos muito íntimos, com algumas pessoas, expressar suas emoções, mas em outras não conseguem. Às vezes consegue com os amigos, mas não consegue com o parceiro ou parceira. Ou vice-versa.
A expressão emocional também pode estar em demasia em relação ao contexto. Por exemplo, você pode ter um excesso de expressão emocional justamente para não se colocar vulnerável, como chorar sem parar para não falar de coisas difíceis que te colocariam vulneráveis. Ou às vezes você usar a expressão emocional como uma forma simplesmente de chamar atenção e não de se revelar. O que acontece do lado do ouvinte? Qual é o lado do acolhimento? Como que a gente responde com acolhimento à expressão emocional? Então, a gente vai responder com acolhimento quando o propósito, a função da nossa resposta é cultivar essa expressão emocional. Então, quando a gente observa que a expressão emocional tem a função de vulnerabilidade e que, portanto, é um comportamento relevante no sentido da pessoa estar indo em direção ao que é importante para ela nessa relação, a gente vai querer cultivar mais desse comportamento. Com isso, a gente olha para essa coluna da direita aqui, a gente vê as palavras segurança e aceitação. E a ideia aqui é, muitas vezes, até não verbal também. E pode ser, com certeza, verbalizado. Mas a ideia básica é a gente poder passar para o outro que se colocou vulnerável que ele ou ela está seguro que a gente vai receber essa expressão emocional e a gente não vai, por exemplo, rir da pessoa ou não dar atenção para ela, ou que a gente vai simplesmente rejeitar essa expressão emocional. Isso muitas vezes pode ser feito simplesmente com a maneira como você olha, com como você está tocando a pessoa enquanto ela está se expressando. Mas isso também pode ser complementado com palavras, com, com diretamente algo que enderece aquilo que a pessoa está expressando nesse momento, mesmo que a expressão dela seja não verbal. A gente vai falar mais disso em outros momentos. O segundo comportamento aqui é a autorrevelação. Por autorrevelação, aqui eu estou falando geralmente de um comportamento que é verbalizado, em que a pessoa está usando palavras, ela está falando dela mesma, ela está contando coisas dela, que são difíceis, que colocam ela vulnerável, que de alguma forma permitem que você conheça ela melhor. E ela está fazendo isso a serviço daquilo que realmente é importante para ela e para ela nessa relação, nesse contexto. Claro, tem um outro lado, a autorrevelação pode estar sendo usada também de uma forma muito mais ligada à fuga do que à vulnerabilidade, como uma pessoa que fala muito sobre determinados aspectos de si que não são particularmente difíceis, embora possam, ao primeiro momento, parecer, de modo que ela evite estar falando daquilo que realmente é mais delicado e que a tornaria mais vulnerável e mais próximo da pessoa que está na frente dela. Então, de novo, a gente está querendo observar a função desse comportamento. A função ele é em direção à pessoa estar se tornando mais próxima, mais conectada com você, está a serviço dela ser a sua melhor versão, ou está a serviço por exemplo, estar fugindo dessa conexão. Se o que o ouvinte percebe é que esse comportamento de autorrevelação ele tem uma função de vulnerabilidade, de coragem, e ele está revelando a melhor versão do falante, como ele pode acolher, como ele pode cultivar mais dessa coragem. E aí essa palavra validação, né?
Existem muitas maneiras da gente validar e a gente vai falar de formas específicas que a gente pode fazer ao longo das próximas semanas, mas algo que vocês já aprenderam e já praticaram na aula passada é simplesmente refletindo com as suas próprias palavras aquilo que vocês ouviram a pessoa falando. Então você realmente repetir para a pessoa o que você ouviu de volta para ela é uma forma que você pode validar. Existem várias outras formas e existe bastante sutileza também aí em como a gente reflete. A gente vai explorar isso mais nas aulas seguintes. Esse terceiro comportamento aqui, o número 3, que tem a ver com o pedir, ele é exatamente aquilo que o nome está falando. É a coragem de pedir algo que é importante para você. E a gente se coloca vulnerável quando a gente pede porque a gente pode ouvir um não. É muito difícil ouvir um não. Mais uma vez, existe o outro lado. Esse pedir ele pode não ter a função de revelar a melhor versão da pessoa, não ter nem mesmo a função de se colocar vulnerável. Uma pessoa pode estar pedindo insistentemente, simplesmente porque é uma maneira de alguma forma, se aproximar de alguém sem ter que realmente dizer, se revelar o que está sentindo. Então, uma pessoa pode estar pedindo uma ajuda para resolver algum problema no seu celular o tempo todo, quando o comportamento mais vulnerável aí provavelmente poderia ser revelar o quanto que você gostaria de passar mais tempo com a outra pessoa. E aí cabe a gente perceber se esse pedir, por exemplo, de ajuda no celular, já é um movimento em direção à pessoa, está mais próximo do que é importante para ela. Talvez antes ela nem pedisse isso, então isso já é um avanço. Então a gente quer cultivar mais disso. Ou se é algo que a pessoa está fazendo como uma maneira de dar para trás ou de evitar estar se revelando. E a gente vai aprender muito mais como está identificando se isso é na linguagem de FAP, se isso é um CRB1, um comportamento clinicamente relevante 1, algo que está afastando da sua melhor versão, ou se é um CRB2, algo que está tornando a pessoa mais próxima da sua melhor versão. E a gente vai então estar acolhendo e, portanto, cultivando esse comportamento para que ele aconteça com mais frequência, com mais intensidade, quando a gente observar que ele é um passo em direção à pessoa estar sendo a sua melhor versão, usando isso que está aqui do lado direito, o dar, se a gente pode dar. Então, a maneira de a gente acolher um pedir, que é um movimento de mais conexão autêntico, é a gente dando aquilo que a pessoa pediu. Obviamente, há muitas situações em que a gente não pode, ou a gente não quer dar. E a gente vai aprender a lidar com isso também. E é importante a gente poder, de uma maneira acolhedora também, saber dizer não. Por último, você vê que esse número 4 aqui, ele envolve a direção contrária, ele vai do ouvinte para o falante, porque ele está representando aqui o que o falante faz, uma vez que recebeu o acolhimento, seja no 1, no 2 ou no 3, seja que recebeu segurança, aceitação, ou recebeu validação, ou foi dado o que era pedido. Qual é então o comportamento do falante que a gente está evocando no falante agora? A gente está evocando esse aceitar o amor, aceitar o acolhimento. E para muitas pessoas é muito difícil aceitar o acolhimento. É muito difícil aceitar a atenção, aceitar o amor, aceitar o carinho do outro, aceitar a gentileza. Vocês já viram várias vezes a gente fazendo esses mantras em que vai uma pessoa no meio e a gente dá toda a atenção para aquela pessoa. Esses momentos costumam ser muito difíceis para quem tem dificuldade em aceitar amor, aceitar carinho. Então, a maneira da gente evocar essas situações é acolhendo a pessoa.